A mensagem a seguir é uma pregação da Igreja do Nazareno Nova Europa. Esteja conectado conosco pelo tablet ou smartphone e assista nossos cultos online no site inne.com.br. Ouça Nasa Rádio pelo site nasaradio.com.br e acompanhe nossas redes sociais facebook.com/INN Europa e twitter.com/INN Europa. Igreja do Nazareno Nova Europa, mudando a história de sua vida. Nossas Bíblias em Atos capítulo 9, todos nós. Deus é bom, Deus é fiel, Deus é maravilhoso. Na verdade, Atos depois, você pode deixar marcado aí, mas Filipenses capítulo 3. Deus é fiel, Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus tem algo especial para a sua vida, para a sua casa. Muito bem. Se você achou Filipenses capítulo 3, você podia dizer amém? Olha, dentro do capítulo 3, existe uma expressão que eu quero pensá-la cuidadosamente hoje de manhã, a fim de trazer uma palavra que possa edificar a sua vida, o tempo que Deus permitir que a gente fique aqui reunido hoje cedo. Essa expressão foi usada por Paulo e ela se encontra lá no versículo 14, quando o texto diz, prossigo para o alvo. Existe essa expressão aí, capítulo 3, versículo 14, prossigo para o alvo. Prossigo para o alvo. Você podia dizer para quem está pertinho de você, prossiga para o alvo. Diga para quem está perto de você, prossiga para o alvo. Mais uma vez, olhe para quem está à sua frente, atrás de você. Pelo menos diga a uma, duas ou três pessoas, é tempo de você prosseguir para o alvo. Prossiga para o alvo. Olha, será que é fácil nós avançarmos para o alvo que Deus propôs ao nosso coração e que nós temos o conhecimento? Será que é fácil nós avançarmos para as questões de urgência que nós votamos, oramos, falamos com Deus e alguns estabeleceram aliança recentemente? Muitas vezes uma pequena palavra ou uma situação menor, um desafio menor, tem a capacidade de fazer com que a gente não consiga atingir o nosso objetivo, chegar ao lugar que nós sonhamos, almejamos, ou ao destino que Deus traçou para a nossa vida. Tempos atrás, ou ontem mesmo, eu fiquei sabendo que o nosso pastorzão aqui da igreja, abençoado, Dugan, gente preciosa, dos adolescentes, homem de Deus, ele está me ouvindo em algum canto por aí. Você devia estar aqui, cara, estou citando você na mensagem, deveria ser um privilégio para você está aí em cima, então escute bem, porque eu estou aqui colocando você num patamar diferente. Então é o seguinte, ontem eu fiquei sabendo que esse homem agora está dormindo ouvindo hebraico. Então ele põe lá, Jerusalém, tchau, que ele contou isso para a gente ontem. Então eu fiquei assim, surpreso, porque está dormindo, ele põe CD, claro, fita cassete não existe mais, então ele põe o CD lá, está dormindo ouvindo hebraico. Então eu tenho assim, a grande impressão, que ele está tentando aprender um idioma novo. Isso porque não desistiu, pelo menos nos parece, porque tempos atrás, quando tentou aprender o inglês, estava lá com o professor, pagou a escola, firme no propósito, teve uma, duas. Na terceira aula, o professor encostou e disse, olha, estou te devolvendo dinheiro porque a sua área não é essa. Entendeu? Você vai orar, vai visitar os crentes, vai cuidar do rebanho, jejua, limpa igreja, mas inglês não dá para dar aula para você, não tem futuro, não tem jeito. Inclusive, os 5, 6 meses que você pagou antecipado, eu estou devolvendo com 20% de acréscimo para você não assim, ser incentivado nesse ministério. Então é o seguinte, uma palavra desestimula a gente.
mas esse nobre companheiro pastor não desistiu de querer aprender um idioma novo. Agora ele está no hebraico com o CD. Acho que não achou um professor à altura com essa força de querer assim, né, se empenhar. Então ele está lá no CD ouvindo hebraico, e daqui a pouco você vai ouvir ele mandando um mistério em hebraico aqui na igreja. Firme, até aleluia teve aqui, está vendo, São Varão? Incentivo. Então veja, é muito fácil a gente desistir de alguma situação, basta uma palavra, e muitas vezes nós saímos do foco e abandonamos o nosso coração daquilo que deveriam buscar. Quando você lê a história de Paulo, você vai descobrir desde o início de sua conversão, Deus lhe trazendo uma incumbência. Senão você pode observar em Atos capítulo 9, quando por ocasião de sua conversão, Deus lhe falou a respeito daquilo que o aguardava. Capítulo 9, versículo 15 e versículo 16. Paulo disse assim a Ananias: em ordem, vai, pois ele é para mim um instrumento escolhido, a fim de levar o meu nome diante de gentios e seus reis, e perante o povo de Israel. Revelarei a ele tudo quanto lhe será necessário sofrer por causa do meu nome. Então Paulo, desde a época de sua conversão, ou dos seus primeiros passos na fé, ele recebe essa incumbência do próprio Deus. Tem estabelecido para si então esta condição. Deus lhe dá essa missão, esta incumbência. E isso aconteceu a partir do seu encontro e de sua convenção com o Senhor. A partir desse momento, nós descobrimos então esse homem extraordinário desempenhando com grande êxito, responsabilidade e paixão aquilo que Deus tinha lhe atribuído. Paulo, ele desenvolve com tamanha desenvoltura o seu ministério, que ao final de sua jornada, ele escreve em suas últimas palavras a seu filho na fé, chamado Timóteo, dizendo: combati bom combate, acabei a carreira, mas guardei a minha fé. Era final de ministério, era Paulo já estava descrevendo um final de ministério e de sua própria vida. Nós não temos muito tempo para ficar entrando em detalhes que eu gostaria nessa manhã, por conta do tempo que já não nos favorece, mas basta você ter uma visão de que um dia Deus o chamou, lhe deu uma incumbência, um foco, uma direção, e agora Paulo, anos mais tarde, está terminando o seu ministério, quando ele fala a Timóteo em suas últimas palavras: combati bom combate, acabei a carreira, mas guardei a minha fé, fé que recebeu, fé guardada. Ao longo de todo esse período em sua jornada, Paulo enfrentou muitos desafios, muitos contratempos, muitas lutas, em meio a muitas situações de alegria. Paulo enfrentou várias situações. Se nós fôssemos enumerar, o tempo não nos sobraria e não seria o suficiente. Se você tomar emprestado, por exemplo, 2 Coríntios, capítulo 11, você vai ver lá a descrição do sofrimento do apóstolo Paulo, quando ele fala de açoites, de perseguições, de apedrejamento, de fome, perigo, nudez, espada. Então Paulo está falando das situações que ele passou ao longo de seu ministério. Deus falou com ele, Deus lhe deu uma incumbência, Paulo tinha um objetivo, mas Deus não disse a Paulo o que ele enfrentaria ao longo de sua jornada. Apenas disse, de uma forma muito breve, que iria mostrar a ele o quanto que ele deveria padecer pelo nome do Senhor. E agora Paulo parte em direção à responsabilidade, ao legado, à missão recebida dos lábios do próprio Deus. Então você vai encontrar em muitos textos situações que falam das lutas e das dificuldades do apóstolo. No entanto, eu quero enumerar hoje algumas situações rapidamente para orarmos, situações que Paulo enfrentou ao longo de sua jornada, enquanto desenvolvia a sua carreira nesta terra. Lá no capítulo 14, 15 de Atos, você vai encontrar uma situação um tanto
extraordinária e maravilhosa vivida pelo apóstolo. E podíamos enumerar, em meio às situações que Paulo enfrentou grandes debates. Vamos repetir? Paulo enfrentou grandes debates. Mais uma vez, Paulo enfrentou grandes debates. Debates internos e debates externos. Paulo não teve, como nós também não temos, só um tipo de situação para se resolver, situações externas, por exemplo, ou só situações internas. Paulo conviveu com ambas situações como nós convivemos. Por exemplo, você vai observar no capítulo 14, versículo 19, fruto do trabalho do apóstolo, ele enfrentando situações externas, resultado de seu trabalho. Versículo 19, chegaram, porém, alguns judeus de Antioquia e de Icônio, e tendo persuadido as multidões, apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, supondo que estivesse morto. Contudo, quando os discípulos se reuniram em volta de Paulo, ele se levantou, voltou à cidade. No dia seguinte, partiu Paulo com Barnabé para Derbe. Paulo estava enfrentando aqui uma situação ou uma condição externa, resultado do seu trabalho, debate, perseguição, aprisionamento, apedrejamento. Então, essa situação Paulo enfrentou, mas também enfrentou debates internos. No capítulo 15, quando você lê, você vai descobrir uma cena se desenvolvendo, e ela é de muita importância. Nós chamamos essa situação, essa cena, e a descrevemos como o Concílio de Jerusalém. O Concílio de Jerusalém aconteceu por conta de uma divergência com relação ao ministério que estava acontecendo naqueles dias. Ora, versículo 1 diz assim: alguns homens que haviam descido da Judéia passaram a ensinar aos irmãos: se não vos circuncidades, conforme a tradição instituída por Moisés, de forma alguma podeis ser salvos. Por este motivo, Paulo e Barnabé tiveram uma acirrada divergência com eles, discussão, debate, e os irmãos decidiram que Paulo e Barnabé, juntamente com outros, deveriam subir até Jerusalém e tratar dessa questão com os apóstolos e com os presbíteros. Então veja, um debate surgiu por conta da circuncisão, por conta de que havia uma ramificação da igreja que dizia que os gentios deveriam observar a lei de Moisés e serem circuncidados. Paulo dizia que não. Então houve uma grande divergência, ao ponto de apelarem para a instância superior, aos apóstolos e à igreja em Jerusalém. Então surgiu o concílio da igreja. Lá no concílio da igreja, versículo 7, houve um grande debate. O que se discutia agora era, de fato, a credibilidade do ministério do apóstolo Paulo, se era legítimo ou não. Mas veja, quem chamou Paulo foi Deus. Quem atribuiu Paulo o ministério foi Deus. Foi Deus que no caminho de Damasco o chamou e disse que o levaria para que ele falasse às nações e aos gentios. O fato de Deus ter chamado Saulo e agora Paulo, o fato de Deus ter se encontrado com ele e o seu ministério ser legítimo, não significaria que Paulo não teria que enfrentar debates dentro de seu próprio arraial, dentro de sua própria casa, dentro de sua própria família. Não significaria que Paulo estaria isento de confrontos externos ou internos. Pelo contrário, eles se acirrariam por conta da disposição apostólica em obedecer àquilo que Deus havia lhe destinado. Então a igreja se reúne, após deliberarem um assunto, Pedro fala, Tiago fala, eles então apoiam e aprovam o ministério de Paulo, e o veredito é dado, versículo 20, 21, 22, eles então
dão um veredito favorável a Paulo, que é agora despedido numa nova missão, juntamente com Barnabé, para anunciarem aos gentios a decisão da amada e santa igreja. Mas note que uma decisão agrada a muitos, mas descontenta a outros. Toda decisão, ela não é, na maioria das vezes, absoluta. É fato que alguns não concordaram, mas Paulo tinha um compromisso com a verdade. A igreja decidiu não para agradar A ou B, decidiu por aquilo que Deus queria. Então, parte dela, com toda certeza, não se satisfez por conta da decisão. No entanto, vale a pena você pensar nessa manhã. Deus chamou Paulo, ele tinha um foco, ele tinha um alvo, precisava chegar até o final, mas em meio ao processo, ele enfrentou debates, discussões externas e internas. E eu queria lhe perguntar nessa manhã, a você, ao seu coração, à sua família, se você está pronto para ou aberto para as discussões que têm por objetivo abençoar a sua família. Ou quando as discussões surgirem, você vai ter bom espírito para encontrar o caminho certo. Ou se você é um opositor que não aceita manifestações e se trancou em seu conhecimento a tal ponto de não sofrer melhorias. Então que o seu coração entenda que em meio ao nosso processo, até atingirmos o foco ou o alvo que Deus espera para cada um de nós, debates existirão dentro e fora, e alguns debates acalorados. A propósito, tem alguma discussão lá na sua família? Tem alguma discussão lá no seu trabalho? Alguma situação acirrada, alguma perseguição por causa da fé, por causa do alvo que você tem que chegar, por causa do prêmio que você vai receber, que é o reconhecimento de Deus pelas obras que você realizou nessa terra? Será que você convive com esse universo por conta da fé que você defende? Será que as pessoas estão questionando? Então você tem que compreender que o debate, que a discussão, que essa situação faz parte do processo pelo qual nós estamos vivendo. Quando ele acontecer, o que vai definir você chegar é o seu compromisso fiel com aquele que te chamou. Pergunte para quem está pertinho de você: tem alguma discussão à sua volta? Pergunte para quem está perto: tem alguma discussão? Tem alguma conversa com o marido, com o filho, no trabalho, fora ou dentro? Existe, e algumas discussões que doem a alma, discussões terríveis. Não tenha a discussão por si só como uma questão maligna. Pense, pode ser que através desse debate, Deus esteja querendo abrir seu coração, colocar uma verdade em sua alma, melhorar seu casamento, melhorar sua fé, melhorar sua devoção, melhorar seu comportamento, seu compromisso. Aprenda, na multidão de conselhos se acha sabedoria, conselho que edifica. Agora, saiba filtrar, porque em meio ao debate existe um caminho que não agrada o coração do Senhor, que uma tentativa de A ou de B exercer influência sobre a sua vida, para que você não chegue ao lugar que Deus destinou a sua alma. Foi Deus quem chamou Paulo, Saulo na ocasião, mas tinha uma turma não concordando, tinha uma turma duvidando, pondo em julgamento a credibilidade do ministério de Saulo. E assim vai acontecer com a minha vida e com a sua vida. As pessoas vão questionar nossa decisão, nosso comportamento, nossa direção, nosso caminhar, mas nós não estamos aqui para agradar a multidão, aqueles que têm comichão nos ouvidos e querem ouvir aquilo que agrada. Nós estamos aqui para a satisfação da glória do nome do Senhor e para fazer a sua perfeita vontade nessa terra, que diz respeito a assumir a nossa cruz e levá-la até o final. E você podia dizer amém nessa manhã, você podia dizer aleluia. Tem debate lá, meu filho? Glorifica o Senhor. Tem conversa dentro de casa? Algumas são duras? Glorifica o Senhor e peça a Ele para que Ele dê a direção e o caminho
caminho certo para o seu lar. Eu podia ouvir um amém nessa manhã? Podia ouvir um aleluia hoje cedo? Muito bem. Então, ao longo da jornada, Paulo enfrenta debates externos e internos, mas ele não permite que essas questões façam com que ele não chegue ao final. Você podia dizer para quem está pertinho de você, importante você chegar ao final. Não é o debate, é chegar ao final. Não é questão, não é discussão, é chegar ao final. É completar a carreira. Quantos vão completar a carreira hoje de manhã e podem dizer amém? Segundo, querido, Paulo não enfrenta só debates, ele também enfrenta o inesperado. Diga para quem está pertinho de você, você vai enfrentar o inesperado. Você vai enfrentar o inesperado. Você vai enfrentar o inesperado. É aquele tipo de situação, de condição, que você não esperava, claro. Que você não contava, não estava na sua agenda, não estava no seu planejamento. Não foi uma decisão que você queria, mas estava lá. Por alguma razão aconteceu. Veja que em meio a tudo que estava acontecendo, Paulo já tinha enfrentado debates externos, internos, e agora a igreja despede Paulo e Barnabé com a missão de anunciarem aos gentios as decisões que tinham sido tomadas no concílio. Quem chamou Paulo e Barnabé para a missão e eles tiveram a primeira viagem missionária? Foi o Espírito Santo. Está no capítulo 13, quando a igreja servia ao Senhor, orando, jejuando, servindo, e o Espírito Santo diz: apartai-me a Saulo e a Barnabé para a obra que eu tenho. Então a igreja orou por eles e foram despedidos. Então, quem foi que montou essa equipe e essa aliança? Foi Deus. E agora eles estão empenhados em realizar o ministério. Acontece que quando eles partem, surge um desejo em Paulo. Versículo 36 do capítulo 15. Passados alguns dias, Paulo propôs a Barnabé: voltemos para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais pregamos a palavra do Senhor, a fim de observarmos como estão vivendo. E Barnabé queria que João, também chamado Marcos, os acompanhassem. Paulo, entretanto, não conseguia ver razão para levar consigo aquele que desde a Panfilha havia decidido se afastar deles e não os acompanhar até o fim da missão. Por esse motivo tiveram o quê, gente? Tiveram o quê? Como é que era? Não entendi. Tiveram o quê? Desavença? Desentendimento? Puxa vida, eu não pensei que homem escolhido por Deus, chamado pelo Senhor, Paulo, Barnabé, pudesse um brigar com o outro. Desentender. A Bíblia diz que a desavença foi tão grande, que não teve jeito de caminhar junto. Homens que trabalhavam pela unidade da igreja, não conseguiam se entender. Como é que pode funcionar um negócio desse? Homens que Deus separou, aliança que Deus fez, sofrendo uma situação inesperada. Como é que pode? Será que quando eles se juntaram, esperaram que o dia eles iam brigar tão feio assim? O dia que você juntou com essa dona, você imaginou que ela ia falar que você ficou gordo desse jeito? Que você perdeu o brilho nos olhos e o cabelo caiu? E que você é duro, pão duro, miserável? No dia que vocês estavam no altar, e aí você olhou, e ela olhou para você, um no olho no outro, e o pastor intrometido no meio, bicão. E aí ela dizia: por toda a minha vida, na alegria e na tristeza, eu vou fazer você o mais lindo do mundo. E o cara foi derretendo: meu Deus, encontrei a Cinderela, o sapato estava na minha mão e é o tamanho do pé dela. E aí o cara foi lá: eu vou te cobrir de joias, vou levar você para passear aos confins da terra. Depois de 20 anos, ele não foi nem no Osiel ainda. Você esperava que tudo ia, mas não foi. Inesperado. Em nossa jornada, o inesperado acontece, irmã. Situações que você não previa, situações que não estavam na agenda, mas elas se encontram lá. O dia da dor vai chegar.
Quando nós somos mais jovens, gozamos daquela saúde e ferro, parece que a gente é indestrutível. Mas o dia de você doer o joelho vai chegar, meu irmão. Então se aproveita enquanto não dói, baixa bastante. Eu não posso baixar muito que dói. Baixa bastante, vai, porque o dia que baixar vai chegar. Vai chegar o dia, menina, que você vai ter que pintar o cabelo, não vai ter jeito não, filho. Vai chegar, não vai adiantar se esconder no bob, na trança, fazer uma, deixa eu puxar. Vai chegar o dia de um lado de cá, começar a cair de lá, não, você vai ter que dar uma arrastada para o lado de lá. Vai chegar, meu irmão. O inesperado vai chegar, você não contava. A gota para uns vão chegar, é gota, não é gota, não é gota mesmo de paciência, acabou, vai chegar. O inesperado, mas quando o inesperado chegar, como é que você vai fazer? Você vai desistir? Você vai parar? Você vai andar atrás? Você vai abandonar o barco? Você vai dizer que não dá? Diga para quem está pertinho de você, continue, prossiga para o alvo, 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 prossiga para o alvo. Quantos vão prosseguir para o alvo e podem dizer aleluia hoje de manhã? Olha, então veja, discussões inesperadas, você vai enfrentar impedimento. Capítulo 16, versículo 6, nos fala de Paulo no ministério. De repente Paulo quer pregar, de repente Paulo quer falar de Jesus, de repente Paulo ele quer anunciar as boas novas. Paulo está cheio de paixão, cheio de ardor. Eu vou falar para o marido, para a esposa, para o mundo inteiro. E de repente Paulo está pronto. A Bíblia diz assim, capítulo 16, versículo 6, que eles foram impedidos. Está escrito aí ou não? Foram impedidos. Você vai enfrentar na sua vida algumas ocasiões onde a porta vai se fechar. Você vai ser impedido. Porta que se fecha. Impedimento, seja no trabalho, seja de relacionamento, seja na área que for. O impedimento faz parte do processo de construção de nossa maturidade, mas também faz parte do projeto, do planejamento maior de Deus para a nossa vida. Aquilo que Deus vê e o lugar que Ele quer nos levar para a glória do Seu nome. Muitas vezes Deus impede a nossa vida de avançar em situações que queremos, porque planejamos, enxergamos algo que é bom, mas nossa visão é limitada. Deus vê muito além do que enxergamos. Deus então impede, porque se cumpriria em nós o que Provérbios diz: há caminhos que aos olhos dos homens são maravilhosos, mas no seu final é um caminho de morte. E eu quero glorificar o Senhor, porque a grande maioria dos senhores, para não dizer todos nós, fomos libertos de um caminho de morte, porque Deus impediu. Então você vai enfrentar impedimento, às vezes na área emocional. É aquela situação que você sonhava com aquela menina, sonhava. Dias atrás eu conversei com um santo abençoado, pastorzão. Então ele estava lá, o filho dele se relacionando no Facebook com a menina, e a menina punha lá: eu estou feliz com esse menino. E ele foi assim crescendo e feliz, e namorado da gatinha e tal, e Facebook para lá e para cá. E ela: não posso namorar agora porque tem que fazer a idade que o papai disse aqui, falta só alguns dias. E o menino foi assim avançando, e assim, nossa, está perto. Logo ela vai dar o sim, nós vamos, né, agarrar um namoro assim na frente da comunidade. E ele foi sonhando. Quando ela publicou: comecei a namorar. E ele: meu Deus, comecei a namorar, meu Deus. Quando vê, ela publicou a foto com outro menino. E aí ele escreveu: nenhuma menina presta, só minha mãe e minha irmã. Só minha mãe e minha irmã. Impedimento. Olha aqui, não quero desanimar você não, menina. Você vai ter impedimento. Você também, moço. Você também vai ter no trabalho. E algumas situações de impedimento no ministério, porque Deus não quer, a obra é dele, não é sua, é dele, e ele abre quando quer. Se o ministério não foi desse jeito, é porque ele também não quis, porque a obra é dele. Você tem que só responder: Senhor, fala que teu servo ouve, eu estou aqui pronto, estou pronto, quando é que vai ser, a hora que é. E de repente Paulo ouve meio impedimento.
passa a Macedônia, é a hora. Então a tua hora vai chegar, a hora que Deus ele vai abrir a porta para a sua vida. Tem impedimento, diga para quem está pertinho de você, você vai enfrentar impedimento na jornada, você vai enfrentar impedimento, você vai enfrentar impedimento, você vai enfrentar obstáculos, você vai enfrentar situações onde as pessoas não vão gostar de você e vão fechar a porta. Não entenda isso como uma negativa do mundo, porque pode ser também. Entenda que Deus está cuidando de você, cuidando para que você não erre, que você não entre no caminho errado, na porta errada, no trabalho errado, no relacionamento errado, nas andanças desse mundo, no lugar que não agrada ao Senhor. Você tem que orar: papai, me ajuda a não errar. Então eu vou ajudar, meu filho. Aí eu vou cortar aquela situação de você, aquela portinha lá eu vou fechar, aquela situação você vai perder, porque eu tenho um propósito de te abençoar. Então tem impedimento na sua vida, mas quando acontecer, não abandone o alvo. Impedimento. Será que tem alguém aqui passando por uma situação de impedimento? Podia dizer aleluia, ou ai, aleluia, ou ai, pronto. Impedimento. Nós enfrentamos impedimento, confronto, oposições, questões diversas, querido. Mas veja, o momento de aprovação chega, o momento de favorecimento chega. Você pode observar, ainda no capítulo 16, versículo 9, Paulo foi impedido, Paulo está aguardando. Quando ele ouve essa palavra, passa a Macedônia e ajude-nos. Hora de aprovação, hora de caminhar, hora de andar, hora de não ficar satisfeito com o fato: puxa, graças a Deus, papai do céu não quer que eu faça nada, eu vou ficar agora aqui deitado em berço esplêndido, ao som do mar, à luz do sol profundo, não tem que fazer nada, Deus já fez tudo mesmo, criou os céus, estrelas, tudo criado, tudo bom, as frutinhas no pomar, passar no vizinho, pegar uma manga, tem que trabalhar, fazer mais nada, coisa boa. Ó, São Varão, arruma a sua cabeça, ajeite seu coração, vai chegar a hora que a oportunidade vai chegar, a convocação vai chegar, e ela vem para quem está pronto, para quem deseja. O impedimento, ele não existe por toda uma vida. Na verdade, existe uma situação que Deus não quer que você erre, mas a hora de Deus querer que você prossiga para o alvo, avance, vai chegar, a porta vai abrir, a porta da bênção, da alegria, da oportunidade. Passa a Macedônia e avance. Você podia dizer para quem está pertinho de você: em meio à nossa jornada, vai chegar o momento que Deus quer que você avance. Hora de avançar, hora de ir para frente, hora de prosseguir, hora de pôr o pé na estrada, hora de você entender que o comodismo não cabe à sua alma. Não dá para se satisfazer com nenhuma mudança, não dá para se satisfazer com o mesmo modelo, não dá para ficar inerte. Passa a Macedônia, o novo te aguarda, o novo te espera. E Paulo era ávido por questões de desafios, ávido por questões novas, ele vai. Mas quando Paulo vai, ele não esperava que lá na Macedônia ele ia conviver com o ministério, e lá ele ia sofrer como ele sofreu. Então Paulo, lá na Macedônia, ele em Filipos, ele apanha. Lá em Filipos ele é castigado. Lá em Filipos ele vai parar em uma prisão. Capítulo 16, versículo 22, 23, 24. Pode observar, Paulo prega, Paulo fala do amor do Senhor, Lídia se converte, ela era vendedora de púrpura, milagre acontece na vida de uma menina que tinha um demônio que fazia com que ela adivinhasse. Então toda essa situação faz com que um levante venha contra o Paulo. Então agora as multidões estão contra ele, enraivecidas. Paulo, ele apanha, ele é preso, rasgam as suas roupas, ele é açoitado, ele vai parar na prisão. Tudo por conta daquilo que ele estava, da obediência pela qual ele estava tendo. Passa a Macedônia. O fato de Deus abrir portas, o fato de Deus nos lançar em um projeto, o fato de Deus nos dar uma direção e destino, não significa que nós não vamos enfrentar dissabores, lutas, aperto, alguma sangria, sacrifício. Paulo está na prisão, mas veja, meia-noite, Paulo e Silas estão onde, gente? Na meia-noite? Na prisão.
tinha acabado de sofrer açoite, acabado de apanhar, pés nos troncos. E o que Paulo está fazendo? Versículo 25. O que Paulo está fazendo? Orando e o quê? Orando e cantando hinos de louvor a Deus. Nossa atitude, nosso posicionamento é de extrema importância em meio aos processos que nós enfrentamos. Paulo e Silas estavam presos a uma prisão, aprisionados em uma prisão, por conta do ministério que desenvolviam. Provavelmente, com toda certeza, você nunca terá o dissabor de ser preso como Paulo e Silas, numa verdadeira masmorra. Mas com toda certeza, você vai ficar preso a uma situação nessa vida. Talvez a uma questão de enfermidade, talvez a uma situação emocional, talvez a uma situação que não se resolve dentro da questão de sua família, e você diagnostica isso como uma verdadeira prisão, uma situação que não te dá liberdade para você prosseguir e avançar. Veja que Paulo está fazendo o quê? Orando e adorando. Paulo não perde o senso de direção, não perde o foco, não permite que todas essas questões desequilibrem a sua alma, a ponto dele desistir, se tornar amargo, não querer voltar atrás. Veja que em meio à adoração, de repente o sobrenatural acontece. A Bíblia diz que de repente, versículo 26, aconteceu um terremoto violento. Os alicerces da prisão foram abalados. No mesmo instante as portas se abriram, correntes, prendidos se soltaram. O carcereiro desperta do sono, fica desesperado, deseja se matar, pensando que os presos tinham escapado. E Paulo grita: não faças isso, porque estamos todos aqui. Versículo 29, o carcereiro pede luz, e Paulo então, ele atira-se ou fala com esse homem. Ministra a sua vida. Veja, quando esse homem começa a ouvir Paulo, ele faz uma pergunta: o que é necessário eu fazer para ser salvo? Então Paulo diz: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e os de tua casa. E esse homem fica impressionado com o que está acontecendo. O que é que ele faz naquela noite? Naquela noite o carcereiro reúne a sua família. E a sua família ouve Paulo pregar o evangelho, e eles são batizados naquela noite. Noite de terremoto, noite que começou com Paulo preso, e agora o que há de ser de minha vida? Mas Paulo estava lá cantando e adorando. Deus deu a ele uma incumbência, um foco, uma missão. E Paulo estava firme no foco, mesmo em minhas lutas, agarrado com Deus. E agora a noite começou estranha, difícil, complicada. Mas quando a noite for complicada, difícil, estranha, dura, você continua orando e cantando, orando e cantando, orando e cantando. O terremoto vai chegar, o sobrenatural vai acontecer, situações, e de repente o milagre chega. E aí essa turma é batizada de madrugada. E aí o carcereiro, sabe o que ele faz? Está lá no texto, internacional. Veja só, versículo de número 34. O que o carcereiro fez com Paulo? Depois de lavar as suas feridas, depois de passar unguento nas feridas de Paulo e de Silas, o que aconteceu no versículo 34, na casa desse homem? O que teve lá, gente? Um banquete. Tudo isso aconteceu quando? Naquela madrugada. Meu irmão, que festa de madrugada. Teve palavra, conversão, batismo, cura das feridas,
mesa farta, tudo de madrugada, o inimigo achando que estava deitando, enrolando, e Paulão na mesa comendo fartamente. Aí, versículo 35, o que aconteceu? Logo que o quê? Logo que amanheceu. Oh, noite maravilhosa, hein? Oh, noite gloriosa, oh, noite internacional, oh, noite maravilhosa, oh, noite bendita. Começou de um jeito, mas terminou de outro. Ao longo de tua jornada, você fique firme, mantenha o foco, porque você pode achar que a sua noite começou, e de fato começou ruim, mas ela, se você ficar firme, ela não vai terminar do mesmo jeito que ela começou. Você pode dizer para quem está pertinho de você: o seu amanhã vai ser diferente, a sua noite vai ser diferente, vai ser diferente. Eu queria terminar, querido, porque o tempo já não nos ajuda a gente poder ponderar outras questões, mas eu queria pôr esse pensamento no seu coração. Se Paulo desistisse, porque Paulo tinha muitos motivos para desistir. Veja, ele enfrenta discussão, inesperado, ele precisa de milagre, ele é preso, ele é impedido, tantas situações. Deus falou, eu imaginava um caminho mais simples, mais frágil, uma situação um pouquinho melhor, mas olha, quanta situação esse homem estava enfrentando. Ele podia ter desistido, podia ter parado pelo caminho, mas se Paulo desistisse, ele não veria cumprida em si a promessa, ele não veria os milagres que Deus estava fazendo, ele não observaria a ação divina de Deus em sua história e na história dos demais. Paulo não teria a dimensão desse ministério, Paulo não veria famílias e pessoas sendo agraciadas por seu intermédio. Pense bem, se Paulo tivesse lá no capítulo 15, quando o concílio de Jerusalém aconteceu, testando, averiguando a legitimidade do seu ministério: eu não quero mais. Então, acabou-se Filipos para Paulo. Então não tinha encontro com o carcereiro, então não tinha porta se abrindo por conta de um terremoto sobrenatural, então Deus ia usar outro na história, então Paulo não veria os milagres e as bênçãos do Senhor. Mas eu quero glorificar o Senhor nessa manhã, porque assim como Davi falou, é a nossa palavra: pereceria sem dúvida, se não cresce que veria as bênçãos do Senhor na terra dos viventes. Que Deus dê a você o privilégio, a oportunidade, ao longo de sua jornada, de você contemplar os milagres e as maravilhas do Senhor, por conta do teu comprometimento, e de você chegar ao final como Paulo, avançando, prosseguindo para o alvo. Nessa manhã, você deve pensar no alvo que Deus te deu. Por exemplo, quem sabe você já não orou nesse ano a respeito do seu próprio casamento? Quem sabe você não está dizendo que você quer laços que sejam diferentes, ou melhoras em sua vida pessoal, ou sua vida ou condição financeira. Quem sabe você já não fez um pacto com o Eterno a respeito de você ter um conhecimento diferente, uma sabedoria, de você agregar valores em sua vida no que diz respeito ao conhecimento. Quem sabe você já não orou dizendo que vai abrir as portas de seu lar para você ser um bom anfitrião, receber as pessoas, cuidar melhor de seus filhos, ganhar o marido, a esposa, mudar de emprego, arrumar sua família, arrumar sua história, alvo, foco. E é claro que tudo isso você já deliberou em seu coração com um desejo único: tudo para a glória do nome do Senhor. Eu quero ser melhor, um pai melhor, uma mãe melhor, um crente melhor. Eu quero dar maior valor à igreja, à missão, ao trabalho. Vou me engajar no ministério. Não vai ser como ontem, eu vou ser fiel na oferta. Mas veja, o ano começou e parece que você já está enfrentando discussões. Parece que você já está enfrentando algumas contingências que estão querendo roubar de você, situações que você estabeleceu em sua alma. Em nome do Senhor Jesus, tudo isso é para a glória do Senhor. Você quer melhorar, você quer avançar, então ponha no seu coração: eu vou caminhar, eu vou prosseguir em direção ao alvo. Deus vai me abençoar, Deus vai me ajudar. E quando a dificuldade surgir, eu vou orar, eu vou adorar, porque Deus vai me dar vitória, o sobrenatural vai acontecer
acontecer, e a minha noite vai ser diferente. Diga para quem está perto de você, prossiga para o alvo. Você tem uma missão, você tem uma tarefa, prossiga para o alvo. Não desista, não desista, não desista, prossiga. Você vai rever seus valores, você já vai rever. Meu Deus, mal comecei, já estou desistindo. Não, eu não vou desistir. Empurra quem está pertinho de você e diga, você não vai abandonar, você não vai desistir, você vai permanecer, você vai firmar seus passos, você vai em direção. Essa semana você vai procurar o curso que você disse que você ia procurar e não foi ainda. Você vai começar amanhã, miserável, o seu regime. Isso é bom para você. Se é tempo do Espírito Santo, você vai dar um jeito nessas gordices abençoadas, mas vai pôr para fora, vai dar um jeito. Você vai pôr, vai arrumar seu casamento. Por que eu tenho que cuidar bem desse homem? Porque ele é filho de Deus e você casou com ele. Deus ama esse marido. Por que eu tenho que cuidar dessa dona? Porque ela é uma princesa do Eterno e você é guardião dela. Por que eu tenho que amar o meu irmão? Esse irmão vem na igreja, só fica de zóide, reparando, de espreita nas roupas dos outros. Ô fofoqueiro, você tem que cuidar dele, meu irmão. Você é um guardião do rebanho, da casa do Senhor. E aí você dá uma cutucada. Ô Samarão, você quer o quê? Que o irmão venha o quê? Esfarrapado na igreja? Não, a gente vem bem arrumado mesmo. Não é desfile de moda, mas a gente vem bem arrumado mesmo. Pronto, você tem, você vem. Santa, abençoado ou abençoado, dentro da comodidade ou dentro do perfil, do equilíbrio que agrada o Senhor e abençoa a comunidade. Você viu seu irmão trocando de carro? Faça a festa miserável. E deixe de reclamar com Deus porque ele trocou de carro, ou pôr farinha na vida dele. Você ora e diz, Senhor, graças a Deus, meu irmão está abençoado, prosperou. Ora por ele, abençoa. Porque assim você tem que fazer, abençoando um ao outro e fazendo festa. E aí você fala, Samarão, dá uma volta comigo nesse carrão aí, para eu ver como é que é o motorzão dele aí. Pronto, leva para dar uma passeada. Diga para quem está perto de você, você tem um alvo, você vai prosseguir. Você tem um alvo. Cultua quem está perto, você tem um alvo, você tem um alvo, você vai prosseguir com o seu estudo, com a sua jornada, com o seu casamento, com a sua fé, firme, porque Deus ele vai te abençoar em nome de Jesus. A igreja em pé, vamos ficar de pé para a gente falar com o Eterno. Prosseguir para o alvo. Você falou que ia dar uma limpada naquele armário, falou não? Vou limpar o armário, vou limpar. Tirou uma camisa, olhou, pôs lá fora, já pôs de volta para o armário. Tem misericórdia, irmão? Tenha essa paciência. Garra esse armário nessa semana. Você abriu a gaveta, vou limpar essa gaveta. Uma gaveta está lá. O pior não é a gaveta que você junta os papéis antigos de 3, 4, 5 anos. As roupas que estão lá que não se usa mais. O pior é a gaveta do coração. O pior é a sala da alma. Faz tempo que você não abre a cortina para o sol entrar. O pior é a sujeira debaixo do tapete do coração. Precisa de faxina. O pior é a nossa casa trancada e ninguém entrando nela. Deixa eu lembrar uma coisa para você. Nós vivemos dias de grande tecnologia, irmão. Isso é maravilhoso se a gente souber usar. Mas a tecnologia separa a gente. Os meios de comunicação, eles têm essa tendência forte de criar o nosso próprio mundo virtual. Lá você cria o seu avatar, você cria o seu perfil. Lá você põe uma foto, põe lá uma foto, né, bonitona, o cara olha, pô, cara, você sabe que não é. Porque nós criamos o nosso mundo paralelo. Falamos o que queremos, quando queremos, com quem a gente quer, do jeito que a gente quer. E aí, até para servir a Deus, ó os dedinhos. Eu nem sei como é que essa turma, o meu é assim mesmo, não tem jeito não. E aí é o seguinte, nós criamos relacionamentos também aqui. É no WhatsApp, é no, como disseram por aí, no Instagram, pelos e-mails da vida. Nós vamos nos restaurantes, a gente vê e já fizemos também. Todo mundo na mesa, enquanto a comida não vem, cada um no seu jogo, cada um na sua conversa, no seu Facebook, no seu, está lá. Mas veja só, a Bíblia diz assim,
Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Em união. E 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 em união. Deus quer a unidade da sua família. Deus quer a unidade sua com a igreja. Deus quer a sua presença na casa dele. Você vai enfrentar obstáculos e dificuldades, mas você tem que perseverar firme no foco e não permitir que as situações arranquem você do propósito maior de Deus para a sua vida. Não, agora eu vou pela internet. Samarão, sua presença é importante. Se não fosse, Deus não diria para você estar. Ele diria, que bom e quão suave você caminhar sozinho. Você caminhar falando de onde você está bom demais. Deus disse que não, que você tinha que vir, aguentar o irmão que está perto de você, e ele aguentar você. Em amor, em graça, em paciência, em misericórdia, e se abraçar, despedir das diferenças e caminhar junto. Foco, prossigo para o alvo. Quantos tem alvo, missão, cumprimento da vontade de Deus na vida esse ano e vão dizer aleluia? Estão aqui, diga aleluia. Você tem, você vai caminhar, meu irmão. Você não vai permitir que as situações arranquem você do alvo, do propósito. Chegue ao final do ano dizendo, cumpri a carreira, consegui, terminei o ano com a bênção do Senhor. Firme, 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 abençoado pelo Senhor.